A lei de acesso à informação e a lei da transparência, sem dúvida, representaram um avanço para os trâmites administrativos e para a sociedade. O senador João Capiberibe faz um comentário aqui no argumento sobre as duas leis e no que precisamos ainda avançar mais. Senador, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado. Que diferença o senhor faz entre uma lei e outra para que fique bem claro para o espectador? Há até uma certa confusão, né, depois que foi promulgada a Lei de Acesso à Informação, é como se a Lei da Transparência, que é a Lei Complementar 131, tivesse deixado de existir. Não. Elas são diferentes. São duas leis que estabeleceram regras diferentes para os entes públicos informar a sociedade. Na Lei de Acesso à Informação, o cidadão pode demandar, pode pedir qualquer tipo de informação sem explicar para que quer. Claro que para isso você vai ter que preencher um formulário, não é? E solicitar ao ente público, seja federal, seja estadual, a informação que ele deseja. Na Lei da Transparência é completamente diferente. A lei obriga todos os entes públicos, seja federal, e no nível federal o legislativo, o judiciário e o executivo, estadual, nas assembleias legislativas, os governos estaduais, as prefeituras, as câmaras municipais, os tribunais, todos, obriga todos os entes públicos a colocar em tempo real na internet as receitas e as despesas. Então, o cidadão tem direito, sim, a acessar e encontrar no site de transparência de cada ente desse as informações sobre a execução orçamentária, sobre a execução financeira, mas detalhada. A lei é muito clara. A lei diz que tem que ser colocada os gastos, ou seja, entende-se como gasto, tudo aquilo que foi comprado e pago. De quem foi comprado, quanto custou a unidade adquirida, se é bem de consumo ou o contrato de serviço, tem que estar tudo detalhado. Eu levantei essa questão hoje da tribuna do Senado porque eu me surpreendi. Eu me surpreendi vendo uma manchete do jornal Globo, onde dizia que o Tribunal de Contas da União teria pago auxílio à alimentação com verbas que eram destinadas à fiscalização. Eu tive a curiosidade de entrar no site do Tribunal de Contas da União. E lá não encontrei qualquer referência à lei complementar 131. O máximo que eu encontrei foi informação sobre a lei de acesso à informação, que são duas coisas diferentes. Ou seja, a conclusão que eu chego... genérica. Como é? Uma informação genérica apenas. Não, está lá na página, eu até copiei aqui, essa é a página, você tem acesso à informação. Mas o que deveria ter era uma janela com transparência dos gastos públicos. E aí detalhar em que o tribunal gasta. Porque eu queria saber o seguinte, eu queria saber a nota de empenho que pagou essa despesa que o jornal cita. Não consegui. Não é? Então, o que mostra que o Tribunal de Contas da União não cumpre a Lei Complementar 131. Ora, o que é o Tribunal de Contas da União? É o braço técnico do Congresso Nacional. É para nos auxiliar na fiscalização. Qualquer dúvida que eu tiver, eu tenho que recorrer ao Tribunal de Contas, pedir auditoria, e eles têm a obrigação de me informar porque eles são diretamente vinculados ao Congresso. Quem acessar a página de acesso à informação no Senado Federal, por exemplo, terá acesso a todos os gastos dos senadores? Claro, veja só, é até interessante, né? Porque há uma generalização em relação do comportamento dos políticos e das instituições. A instituição Senado Federal presta conta rigorosamente de tudo que gasta. Você pode até contestar a qualidade do gasto, mas está na internet. Se você entrar, pegar o nome de qualquer parlamentar aqui e acessar, você tem lá detalhadamente os gastos com verba indenizatória e os gastos com a administração geral do Senado, está tudo claro. Agora veja a incongruência dessa história. A função do Senado é legislar e fiscalizar. Fiscalizar o Executivo, fiscalizar todos aqueles que recebem verbas públicas. Né? O Tribunal de Contas foi criado para nos auxiliar na fiscalização. Nós, que aprovamos a lei, cumprimos a lei. O Tribunal de Contas, que é uma instituição republicana de fiscalizar, não cumpre uma lei fundamental para a sociedade, porque a lei é complementar. Que fique bem claro que é um órgão também do Legislativo Federal. É um órgão vinculado ao Legislativo, dependente do Legislativo, não é?
e é o auxiliar, na verdade, é auxiliar do Legislativo. Agora, você vai na página e não encontra, eu sou autor da Lei Complementar 131, é bom que fique claro. Do mesmo jeito que eu trabalhei, lutei para aprovar uma lei que considero das mais importantes para o cidadão, aquele que paga imposto, e somos todos nós, eu quero o cumprimento da lei. Eu exijo que a lei seja cumprida. E no nosso país, infelizmente, nós temos um manancial fantástico de leis, só que não são cumpridas. Então, a minha vida pública, eu sempre trabalhei com transparência desde que eu fui prefeito de Macapá. Naquela época não tinha, 89, 92, não tinha computador. Tinha só o diário oficial do caso do... mais do que isso. Eu coloquei um quadro negro na porta da prefeitura e do lado eu colocava a receita e do outro eu colocava a despesa. Mas isso por sua iniciativa, porque de fato as administrações municipais e estaduais e a federal recorriam apenas ao... Agora o princípio da publicidade já prevê isso na própria Constituição. A Constituição, sim, prevê tudo isso, só que não é feito. Aí você luta, batalha, consegue aprovar uma lei, como a lei da transparência, e aí as instituições mais importantes da República, como são os tribunais, que não é só o Tribunal de Contas da União, que não cumpre a Lei Complementar 131, os tribunais dos estados tampouco cumprem, as assembleias legislativas não cumprem, e o que é fundamental é criarmos um movimento amplo na sociedade para exigir o cumprimento dessa lei, porque aí nós podemos exercer um eficaz controle social dos gastos. De imediato, a quem caberia uma providência, então? No caso do Tribunal de Contas da União, cabe ao Senado, cabe ao Congresso Nacional tomar uma providência imediata em relação a isso. Eu encaminhei um ofício ao Tribunal de Contas fazendo várias solicitações. Eu tenho convicção que o Tribunal de Contas vai reagir rápido e vai rapidamente cumprir a Lei Complementar 131. Eu tenho certeza, e cumprir com esmero, cumprir facilitando o acesso ao contribuinte, porque hoje a internet, os meios eletrônicos, as redes sociais, se comunicam com muita rapidez. E você tem que criar facilidade. Você não pode criar um labirinto dentro de uma página de uma entidade pública que você passe horas para chegar a uma informação. Não, a informação tem que ser clara. Quando você entra na página do Senado, você olha as janelas de cima, você vai logo encontrar transparência. E ali, se você clicar na transparência, ele vai levar para todas as leis relativas à transparência, mas vai levar, inclusive, aos gastos do meu gabinete. Despesas administrativas, contratos, licitações de toda instituição. Tudo que você possa imaginar. Tá? E na página do meu estado também. Se a gente entrar, eu tenho feito palestra pelo Brasil afora, e aí, de vez em quando está uma internet online, vamos ver quanto ganha um professor no Amapá. Quanto ganha um policial no Amapá. Eu entro, está lá a folha de pagamento. Você acessa pessoalmente a internet? Acesso, não só acesso, como eu pesquiso. Né? Eu pesquiso, claro, a minha assessoria, eu tenho uma assessoria grande. O mais interessante é que o Senado nos dá condições. O Senado não, o cidadão. Porque o dinheiro que nós gastamos, nós temos dezenas de assessores. Então, esses assessores vão ajudar o contribuinte, o cidadão, a pesquisar. Mas não só, meus assessores, a minha assessoria está se especializando cada vez mais no exercício da fiscalização, como eu também. Eu faço pesquisa há muitos anos. Eu fui governador e controlava tudo pelo meu terminal de computador, porque eu coloquei isso em 96. Eu criei um sistema, sistematizei toda a execução orçamentária e financeira, formamos uma base de dados, informatizamos e eu passei a governar dali. Passei a governar controlando todas as despesas, porque os meios eletrônicos nos permitem isso. Então, como eu tinha a informação universal de tudo que acontecia no governo, eu recomendei, chamei a nossa empresa de processamento de dados para eles produzirem um software, um programinha, para disponibilizar isso para todo mundo no Amapá e no mundo. Foi o primeiro estado da Federação Brasileira que colocou suas receitas, as contas bancárias todas e as despesas tudo detalhadas na internet. E é isso que eu quero, eu só quero que o povo controle, vá lá, fiscalize e controle. Senador, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Desculpa o meu entusiasmo com essa ideia, mas eu acho que... Em absoluto, só não podemos esticar o tempo, porque isso é uma limitação física. O argumento recebeu o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que falou sobre transparência.
Ligue para nós ou então mande uma mensagem para www.senado.leg.br/TV. Até a próxima oportunidade. Obrigado.